Bem, pessoal, vamos agora para as resoluções de questões, mas antes de resolver as questões da lista passada pelo professor, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exercícios que comumente aparecem sobre as leis de Newton, isso com resolução com base nas leis de Newton, para que vocês entendam o método de resolução e aí posteriormente vocês consigam aplicar na lista passada pelo professor. Ou seja, eu vou apresentar aqui os exercícios, como se resolvem, aí vocês pegam a lista que ele passou, tentem resolver, vejam se tem alguma questão semelhante que eu passei aqui, que vocês possam aplicar o mesmo raciocínio e tentem resolver essas questões. E aí, posteriormente, eu vou publicar um vídeo com a resolução completa da lista de exercícios para que vocês possam ali corrigir o que vocês acertaram, ver também o que vocês erraram, por que vocês erraram, tá certo? Então, vamos aqui para o primeiro exemplo, é o chamado máquina de Orchard, que é esse sistema aqui de cordas com roldanas. E aí o exercício diz o seguinte: suponha duas massas M1 de 2 kg e M2 de 4 kg, suspensa por uma corda sem massa que passa por uma roldana, conforme a figura abaixo. Desprezando o atrito, determine a magnitude da aceleração dos objetos e a tensão da corda. Então, vamos lá. Aqui vocês podem observar nesse desenho que nós temos aqui M1, nós temos aqui M2, nós temos a roldana e na própria questão aqui, no próprio exercício, que inclusive esses exercícios que eu vou passar nesse vídeo são exercícios tirados das videoaulas do professor. E aí já tem aqui a descrição do diagrama do corpo livre, que é o diagrama de forças. Aí não necessariamente a gente precisaria fazer, mas eu vou fazer com vocês. Então pronto. Além disso, na questão aqui temos a informação, se vocês perceberem, o Azinho aqui está apontando para cima. Significa que M1 está com uma aceleração para cima, ele está se movimentando para cima. E M2 está com um Azinho para baixo, significa que M2 está com a aceleração para baixo. A questão pede a aceleração desse sistema e pede também a tensão da corda. Como isso aqui, esses dois blocos, eles estão dentro de um sistema, a aceleração ela vai ser igual para os dois e a tensão da corda ela vai ser igual para os dois também, porque é a mesma corda. Fingimos que não temos esse diagrama de força aqui, vamos fazer o nosso próprio. Então nós temos aqui M1, que é um círculozinho, e aí nós vamos imaginar quais forças estão atuando sobre M1. Primeira força que a gente já sabe que está atuando sobre M1 é a força peso. O que é a força peso? É a força de atração da gravidade, ou seja, está atuando sobre qualquer corpo que esteja na órbita terrestre. E eu vou colocar aqui entre parênteses que a fórmula da força peso é a massa de M1 vezes a gravidade, beleza? E aí, qual é a outra força que está atuando sobre M1? Temos também a força da tensão da corda. M1 está sendo puxada aqui por uma corda, então nós temos uma força sendo aplicada por M1 para puxar ele, que é chamado de tensão ou também chamado de tração. E aí a gente representa aqui com a letra T. Pronto, a gente já fez aqui a descrição do diagrama do corpo livre, representando todas as forças que estão sobre M1. Vamos então agora fazer o mesmo exercício de pensamento para M2. O que está acontecendo com M2? Quem está atuando sobre M2? Força-peso, pois está na órbita terrestre, então a gente tem a força de gravidade da Terra, que vai ser o quê? A massa de M2 vezes a gravidade. E temos também a força de tração aqui, ou tensão, que está atuando por M2, né? Porque está sendo aqui puxado ou está puxando a corda. Então, temos aqui o T, a força de tração ou tensão. Pronto, a gente já descreveu aqui as forças que estão atuando sobre o corpo M2 e sobre o corpo M1. E agora, o que é que eu faço? Agora eu vou aplicar a fórmula da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica me dizia que o quê? A somatória das forças, ou a força resultante, como eu expliquei para vocês na aula teórica também pode ser colocado assim, é igual a massa vezes a aceleração. Essa aqui é a fórmula que a gente tem, tá certo? Então, vamos aplicar isso aqui dentro do que nós temos, do que nós encontramos. Primeiro, aplicando para M1, tá certo? Quem são a somatória das forças em M1? A somatória das forças em M1 são todas as forças que estão exercendo ali sobre M1. E aí, como é que a gente vai montar isso? A gente tem que identificar uma coisa. M1 não está tendo a aceleração para cima, significa que ele está puxando para cima. Se ele está sendo puxado para cima,
a força da atração é maior que a força peso, porque se fossem iguais ele não se moveria, e se a força peso fosse maior ele estaria sendo levado para baixo, mas não, ele está sendo levado para cima, então a força de tração é maior que a força peso. Então a gente começa exemplificando aqui que a tração menos, aí agora sim a gente vai colocar a força peso, e aí eu já vou representar direto que nem eu mostrei aqui, ou seja, a força peso é massa de 1 vezes a gravidade, é igual a massa de 1, porque aqui nós estamos fazendo o diagrama aqui, a fórmula para M1 é igual a massa de M1 vezes a aceleração. Beleza, a gente já fez aqui, adequou a fórmula da segunda lei de Newton para M1. A gente vai fazer o mesmo processo agora para M2. Mas M2 tem uma questão diferente. M2 está sendo acelerado para baixo. Ou seja, se ele está sendo acelerado para baixo, o peso de M2 é maior que a tração da corda, porque senão, se o peso fosse igual à tração, ele ficaria parado, e se a tração fosse maior, faria que nem M1, teria sido levado para cima, mas não, ele está sendo levado para baixo. Então, o peso de M2 é maior que essa tração, tá certo? Então, a gente vai representar assim agora, ó. O peso de M2, quem é o peso de M2? É a massa de M2 vezes a gravidade. Então, a massa de M2 vezes a gravidade, menos quem? Menos a tração, que é menor, é igual a massa de M2 vezes a aceleração, beleza? Agora nós temos duas equações aqui, uma equação sobre M1 e uma equação sobre M2. Nós vamos colocá-las dentro de um sistema. Então vou fazer aqui, ó, esse símbolo, ele indica um sistema. Estou colocando aqui dentro desse sistema e aí eu vou fazer essa soma, esse sistema de soma. A tração aqui, ela está positiva. E aqui embaixo, na outra equação, eu tenho uma tração negativa. Então, eu posso cortar as duas. Posso cortar aqui, posso cortar aqui. E eu vou agora reescrever como que sobrou, porque eu não posso cortar mais nada. Como é que fica? M2 vezes a gravidade, que é o primeiro termo, menos M1 vezes a gravidade, porque esse menos aqui faz parte do peso de M1. Então, menos M1 vezes a gravidade é igual a M1 vezes a aceleração mais M2 vezes a aceleração. Beleza? Eu tenho essa equação aqui agora. Percebam, tanto M2 quanto M1 estão sendo multiplicados pela gravidade. Então, eu posso colocar essa equação colocando a gravidade em evidência, chamado colocar a gravidade em evidência. Vou jogar para cá para colocar a gravidade em evidência. E percebam também que cada outro lado da igualdade, tanto M1 quanto M2 estão sendo multiplicados pela aceleração. Então eu também posso colocar essa aceleração em evidência. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, abre parêntese, M2 menos M1 multiplicado pela gravidade. É a mesma coisa que isso aqui, eu só reescrevi. Por que é a mesma coisa? Porque se eu pegar e multiplicar gravidade por M2 e gravidade por M1, eu vou obter esse mesmo resultado. Isso aqui é igual a, colocando a aceleração em evidência também, M1 mais M2, isso dentro de parêntese, vezes a aceleração. Coloquei aqui a aceleração em evidência, a mesma coisa. Se eu multiplicar a aceleração por M1 ou multiplicar a aceleração por M2, eu vou obter esse resultadozinho aqui, beleza? E aí agora, quem a gente quer descobrir? A gente quer descobrir a aceleração, não é? Então a gente passa M1 mais M2 dividindo essa outra parte aqui da nossa equação. Vai ficar o quê? M2 menos M1 vezes a gravidade dividido por M1 mais M2 é igual à nossa aceleração, que é o que a gente quer obter. Pronto, eu já tenho minha equação aqui para descobrir minha aceleração, em favor de descobrir minha aceleração. Agora eu só vou substituir com os valores que eu já tenho. Vou fazer aqui, ó, abre parêntese. Qual o valor da massa de M2? A massa de M2 é 4. 4 menos, qual o valor da massa de M1? A massa de M1 é 2. 4 menos 2 vezes, qual o valor da gravidade? A gravidade tem um valor aí de 10. Então, 10 sobre, qual o valor de M1? O valor de M1 é 2 mais, qual o valor de M2? O valor de M2 é 4.
Então, a gente vai ter isso aqui igual a aceleração. Então, pessoal, dei um corte aqui porque eu fui ali buscar minha calculadora para mostrar o cálculo para vocês direitinho. A gente fez aqui que 2 vezes 10 dividido por 6 é igual a aceleração. Então, a gente tem que 20, porque 2 vezes 10 é 20, dividido por 6 é igual a aceleração. E aí eu peguei a calculadora para vocês verem, ó, 20 dividido por 6 vai dar um valor de 3,333, é uma dízima periódica. Então, a gente utiliza aqui a aceleração é igual a 3,33 metros por segundo ao quadrado, beleza? Primeiro ponto a gente já encontrou, ele pede aqui a aceleração dos objetos, então a gente já encontrou que a aceleração é 3,33. Mas a questão ainda pede uma informação a mais. A questão também pede para que você encontre a tensão da corda. E agora, como é que eu faço para encontrar a tensão da corda? É bem simples. Eu vou pegar uma dessas fórmulas aqui que eu encontrei e substituir o valor da aceleração. Ou seja, eu vou pegar essa primeira aqui que a tensão ela está positiva. Então, T menos M1 vezes G é igual a M1 vezes A. Se eu quero isolar T, eu passo isso aqui somando, porque aqui está negativo vai ficar positivo. Então, T é igual a M1 vezes A mais M1 vezes G, certo? Beleza? Então, aí agora é só eu fazer essa soma aqui, essa multiplicação. E substituir os valores inicialmente. T é igual a... Qual é a massa de M1? A massa de M1 é 2. 2 vezes a aceleração. A aceleração é quanto? 3,33. Mais a massa de M1 é 2 vezes a gravidade, que a gravidade é 10. Então, T vai ser igual ao quê? A gente vai usar a calculadora novamente. Utilizem a calculadora porque o professor deixa vocês utilizar na prova. Inclusive, já recomendei vocês que vocês comprem uma calculadora científica, quem puder. 2 vezes 3,33. Nós temos aí 6,66, ou seja, 6,66 mais 2 vezes 10 é 20. Então, a tensão ela vai ser igual a 26,66 newton. Ou seja, é uma questão bem simples de resolver, chamada aqui a questão da máquina de Walter Wood. Essa questão é bem interessante, pediu para vocês encontrar aqui inicialmente a aceleração, depois a tensão, e aí vocês vão fazer nesse raciocínio. Na lista de vocês tem uma questão nesse sentido, então vocês podem utilizar esse mesmo raciocínio, tá certo, pessoal? Vamos agora para um outro exercício.